Bem-vindos ao Lendo com Amorim, eu sou Matheus Amorim e a gente vai ler essa obra maravilhosa, A Revolta de Atlas. A gente parou no capítulo anterior, no episódio anterior, né? Na página 33. Já estamos na página 33 e aí eu falo já porque não é um livro, né, de história infantil, não é uma Turma da Mônica, é um livro mais complexo e que por mais que nesse momento, né, nesse início aqui, seja mais moroso, né, então às vezes a autora aqui ela vai dando, né, bastante detalhe e tal, você acha, poxa, podia ir logo para ação, né, podia ir logo para os finalmente, mas é muito importante a gente ter essa paciência, né, principalmente no início do livro, porque são informações importantes dessa parte, o enredo que ela está criando, os personagens que ela está dando profundidade, para lá na frente a gente conseguir entender determinadas atitudes, né? Porque senão, se a gente não entende agora, se a gente pula agora ou, né, lê despretensiosamente nesse princípio, depois o personagem toma uma determinada atitude e a gente acha que foi do nada. Poxa, mas do nada ele fez isso. Mas não é, foi construído ao longo do livro aqui, só que a gente, pelo fato de ter lido dessa forma, não prestou atenção. Então, sempre importante, principalmente aqui no início do livro, a gente tomar bastante atenção para as características que a autora vai dando ali para cada um dos personagens e também o enredo, a história, o universo, né, que a autora, a Ayn Rand aqui, está criando. Certo? Então a gente vai retomar aqui página 33, a gente vai ler a partir daqui, vamos lá. Então, quando chegaram ao escritório dela, Ed a viu sentar-se à mesa e olhar os memorandos que ele deixara lá para ela. Teve a sensação que usualmente experimentava em seu carro, quando o motor pegava e ele se preparava para partir. Então, só para retomar aqui, teve aquela no último episódio a gente finalizou com a conversa entre a, o Ed Willers, o Jim e a Dagny. Então, esses três personagens estavam numa reunião. A Dagny estava falando ali que já tinha tomado a decisão de comprar os trilhos da empresa do Hank Harden, que é outro personagem que apareceu. Apareceu assim, né? Citado. Ele ainda não apareceu efetivamente, mas foi citado. Comprou o metal dele, né? Para poder fazer as linhas de trem. O Ed foi contra. O Ed não, perdão. O Jim foi contra. Ele queria permanecer com as siderúrgicas do Iron Boyle, não sei o nome das, as siderúrgicas associadas do Iron Boyle. Ele queria permanecer com ela, só que essas siderúrgicas associadas aí já tá mais de meses, né? Quiçá anos, já, acho que não deu 12 meses, mas deu um bom período aí que atrasa e, né, sempre dando desculpa ali de quando que vai entregar. A Dagny meio que chegou ao limite e tomou ela mesma as rédeas da situação para poder resolver. Então foi lá, contratou o Hank Harden, que já era, a gente vê isso pelo texto, eu não tô adiantando nada, eu só tô relembrando aqui o que a gente leu na semana passada. Eles já tinham, né, relação. A Taggart Transcontinental já tinha relação com as siderúrgicas do Harden. Só que por algum motivo, né, que dá para entender ali que foi o Jim que tomou essa decisão, eles romperam. Né? Então o que a Dagny fez nada mais, nada menos foi do que reatar esses laços aí que já existiu entre essas duas empresas. Então agora eles estão de volta. O Harden aparentemente fez um metal especial aí, né, o Metal Harden, que promete ser mais duro, mais resistente, mais leve. E aí essa nova linha de trem, ou essa linha que já existe, mas vai ser renovada, vai ser feita a partir desse metal. As pessoas não estavam querendo comprar esse metal, pelo fato dele ser novo e tal, estavam meio receosas. A Dagny foi lá, conferiu o metal e resolveu apostar nele. E aí, vamos ver o desenrolar aqui. Já ia deixá-la só, quando se lembrou de que algo ainda não lhe dissera. Owen Kellogg, da divisão de terminais, pediu para ser recebido por você, avisou. Ela o olhou espantada. Engraçado, eu ia exatamente mandar chamá-lo. Mande que suba, quero vê-lo. Bom, vamos lá. Vamos lá. Não vou falar nada. Ed, acrescentou subitamente. Antes de mais nada, peça uma ligação para o Ayers,
Da Companhia Ayers de Publicações Musicais. A Companhia Ayers de Publicações Musicais? Ele repetiu incrédulo. Quero perguntar uma coisa a ele. Quando a voz do Sr. Ayers, cortês e determinada, perguntou como poderia servi-la, ela expôs o que queria saber. Pode me informar se Richard Halley compôs um novo concerto para piano, o quinto? O quinto concerto, Sra. Taggart? Não. Tem certeza? Absoluta. Ele não compõe nada há 8 anos. Ele está vivo? Está sim. Aliás, não sei dizer com certeza. Nossa. Ele passou a viver inteiramente em reclusão, mas teríamos sido notificados se ele tivesse morrido. Se ele tivesse composto algo, o senhor também teria tido notícia? Certamente. Teríamos sido os primeiros a saber. Somos nós que editamos toda a sua obra, mas ele parou de compor. Está bem, muito obrigado. Quando Owen Kellogg entrou no escritório, ela o olhou satisfeita. Agradava-lhe ver que havia acertado ao se lembrar, embora vagamente, da sua aparência. O rosto tinha aquela mesma qualidade do guarda-freio do trem, características dos homens com as quais ela podia trabalhar. Sente-se, Sr. Kellogg, disse a ela, mas ele permaneceu em pé, diante de sua escrivaninha. A senhorita me pediu certa vez que lhe avisasse se decidisse mudar de emprego, senhorita Taggart, disse ele. Por isso vim aqui. Estou me demitindo. Ai. Ela podia esperar tudo, menos aquilo. Precisou de algum tempo até perguntar. Por quê? Por um motivo de ordem pessoal. Está descontente com a empresa? Não. Recebeu uma oferta melhor? Não. Vou virar a página aqui, tá? Mas antes da gente virar a página, isso eu vou falar porque já dá para se notar, né? As pessoas mais atentas já notaram. As pessoas que têm esse brilho que ela fala, deixa eu só ver se ela cita como brilho, né? Se ela descreve como brilho. Acho que não é brilho que ela... Não... Característica, ela coloca como... O rosto tinha aquela mesma qualidade, então vou colocar autor aqui para descrever. Ó. O rosto tinha aquela mesma qualidade do guarda-freio do trem. E com qualidade aqui ela não está se referindo à beleza do homem, né? Ela está se referindo àquela qualidade que ela disse do guarda-freio, tal, que ele era um homem que trabalhava, alguma coisa nesse sentido. Não vou lembrar exatamente aqui. Deixa eu ver se eu marquei, que aí a gente consegue colocar a própria autora para se explicar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui, eu achei, a gente marcou. Ele era eficiente e trabalhava em silêncio. Essa era a característica que ela podia observar no rosto daquela pessoa. Então, uma pessoa eficiente que trabalhava em silêncio. É basicamente isso. Então, isso que ela quer dizer. Ela olhava para o rosto e falava, poxa, essa pessoa, ela é boa, ela é boa no que faz, ela tem essa característica de trabalhar muito bem, de saber exatamente o que está fazendo, de tomar atitude e não agir como aqueles outros que estavam trabalhando lá. Então, mas eu não posso fazer nada. Mas a culpa vai ser minha. Mas, né? Igual eles, igual o próprio irmão dela, a atitude do irmão dela, né? Ou seja, em vez de tomar as rédeas da situação, de tomar as decisões difíceis, ele por negligência, por negligência não, por omissão, ele acredita que não vai ser culpado, né? Dado que eu não fiz nada, então ninguém pode me culpar daquilo que eu não fiz, sendo que ele está no comando de uma empresa, no comando de uma organização, portanto, aquilo que você faz e também o que você não faz, você vai ser responsabilizado por isso, né? Então, várias vezes ele fala lá até pro Ed Willers, né? Não, mas ninguém vai poder me culpar se eles não me entregaram o metal, né? Então, se não me entregaram o metal, eu não pude fazer nada. Se eu não pude fazer nada, então a culpa não é minha. Basicamente isso. Então, esse semblante, né, essa expressão que ela consegue identificar olhando para esse tipo de pessoa, para esse tipo de homem, é o que ela busca, né? E ela conseguiu observar nele, mas agora, né, justamente no momento que ela lembrou dele, identificou isso nele e queria promovê-lo, ele se demite. E vamos ver o porquê. Vamos lá. Então, página 34. Para que companhia ferroviária você vai? Nenhuma, senhora Taggart. E vai trabalhar em quê? Ainda não decidi. Ela o examinava, sentindo-se vagamente mal.
Não havia hostilidade no rosto dele. Kellogg a olhava diretamente. Respondia de modo simples e fraco. Por que não... por que então deseja sair? É uma questão pessoal. Está doente? Tem algum problema de saúde? Não. Vai deixar a cidade? Não. Recebeu alguma herança que lhe permita aposentar-se? Não. Vai trabalhar para viver? Sim. Então, vamos lá. De novo. Por que então deseja sair? É uma questão pessoal, beleza? Você está doente? Não. Vai deixar a cidade? Não. Recebeu alguma herança? Não. Vai trabalhar para viver? Sim. Mas não deseja trabalhar na Taggart Transcontinental. Exatamente. Deve ter acontecido alguma coisa que o levou a tomar essa decisão. O que foi? Nada, senhora Taggart. Gostaria que me dissesse. Tenho uma razão pessoal para querer saber. Aceitaria minha palavra, senhora Taggart? Sim. Nenhuma pessoa, coisa ou acontecimento aqui teve nada a ver com a minha decisão. É que eu já sei. Bom, é que ele fala assim: nenhuma pessoa, coisa ou acontecimento aqui, ou seja, lá fora, né? É justamente alguma coisa lá fora é o que me levou a essa decisão que eu estou tomando agora. Mas beleza. Então, nenhuma pessoa, coisa ou acontecimento aqui, dentro da Taggart Transcontinental, teve nada a ver com a minha decisão. Você não tem nenhuma queixa específica contra a Taggart Transcontinental? Nenhuma. Então talvez você reconsidere quando ouvir a oferta que tenho a lhe fazer. Sinto muito, senhorita Taggart. Não posso. Não posso. Posso lhe dizer o que tenho em mente? Sim, a senhorita desejar. Acredita que decidi lhe oferecer este posto antes de você pedir para me ver? Quero que saiba disso. Sempre acreditei na senhora. É o oposto de superioridade da divisão de Ohio. Perdão, errei aqui, ó. É o posto de superintendente da divisão de Ohio. É seu se quiser. O rosto dele não mostrou qualquer reação, como se as palavras não tivessem qualquer sentido ou fossem dirigidas a um selvagem que jamais tivesse ouvido falar de ferrovias. Não estou interessado, senhorita Taggart. Depois de um curto intervalo, ela insistiu. Diga o seu preço, Kellogg. Quero que você fique. Posso cobrir a oferta de qualquer outra ferrovia. Não vou trabalhar para nenhuma outra. Pensei que você gostasse do seu trabalho. Aparecia nele o primeiro sinal de emoção. Seus olhos se abriram um pouco mais. E ouviu-se uma ênfase contida na voz quando ele respondeu: E gosto. Então me diga o que devo fazer para que você fique. Gritou ela. Gritou ela, hein? A explosão foi tão obviamente franca e incontrolável que ele a olhou como se ela o houvesse atingido. Talvez não seja correto eu vir aqui lhe dizer que estou me despedindo, senhorita Taggart. Eu sei que me pediu para avisar a fim de que pudesse me fazer, em tempo, uma contraproposta. Assim, se venho, dou a impressão de que há espaço para negociação, mas não há. Vim apenas porque, reticências, não quis faltar com a minha palavra com a senhorita. Um ligeiro tremor na voz dele lhe deu uma súbita relação de quanto interesse e o pedido de Dagny tinha um significado para ele e de que a decisão não tinha sido fácil. Essa parte aqui é crucial, hein? Eu vou reler para a gente poder aprofundar aqui, ó. Um ligeiro tremor, então a voz dele já começou ali a ficar embargada, ele ficou bastante emocionado. Um ligeiro tremor na voz dele lhe deu a súbita relação de quanto interesse e o pedido de Dagny tinham significado para ele e de que a decisão não tinha sido fácil. Kellogg, há alguma coisa que eu possa oferecer para você ficar? Nada, senhorita Taggart. Nada nesse mundo. Ele se voltou para deixar a sala. Pela primeira vez na vida, ela sentiu-se perdida e derrotada. Por quê? Perguntou ela sem se dirigir a ninguém. Ele parou. Deu de ombros e sorriu. Era como se ele voltasse à vida. E aquele era o sorriso mais estranho que ela jamais vira. Continha continha um contentamento interior e secreto, e desânimo, e infinita amargura. E ele disse: Quem é John Galt? Barbaridade. Quem é John Galt? Então, ele deu um sorriso
um sorriso do qual ela nunca viu na vida, que era, qual era a miscelânea de sentimentos aqui, ó, continha um contentamento interior e secreto, e desânimo, e infinita amargura. Eu acho que se a gente fosse descrever um sorriso, a gente poderia descrever um sorriso triste, não seria nada normal, né? Apesar de parecer contraditório, né? Mas a gente pega aí, não sei se vocês assistiram um filme do Coringa lá, do Jared Leto, alguma coisa assim, o último agora. E você vê no sorriso dele, não é o... Amor, como que é o nome do Coringa que a gente viu agora? Amor, qual que é o nome do Coringa que a gente viu agora? O nome do Coringa que a gente viu agora. Aquele que chora, que ria de tristeza. Como é o nome dele? Não lembra? Enfim, mas você deve saber do que eu tô falando, né? É o Coringa que era mais magro, assim, não era tão... não era tão forte e capaz igual o Coringa dos quadrinhos ou mesmo Coringas anteriores. Esse é o novo. Arthur Fleck, esse daí. Então ele ria de tristeza, né? Ele ria de infelicidade. Então a gente poderia colocar no mesmo sorriso um sorriso descrevendo ele como triste. Joaquin Phoenix é o nome do autor e Arthur Fleck é o nome do Coringa, esse novo que eu tava falando. Enfim, então a gente consegue colocar ou perceber num sorriso a tristeza, né? Então esse exemplo aí do Coringa seria um exemplo claro disso. A gente poderia ver um sorriso, e é mais óbvio que seja assim, um sorriso de alegria. Então a gente conseguiria descrever um sorriso de uma maneira ou de outra, mas num mesmo sorriso, numa mesma expressão, você ter contentamento interior e secreto e desânimo, né? Os dois ao mesmo tempo, infinita amargura, é algo realmente bastante complexo e, e difícil de expressar, assim, né? De entender. Mas esse personagem, por alguma razão, tem esse tipo de característica e a gente vai entender o porquê. Isso é muito importante. Então, a gente viu ali no início, para poder tentar apalpar o porquê que ele tem esse sorriso. Cadê minha caneta? A gente vê aqui no início que ela fala o seguinte, ó. Cadê? Cadê como fala da voz dele? Aqui, ó. Um ligeiro tremor de voz. Então, quando ela fala que queria fazer a proposta para ele continuar trabalhando, ele fala que gosta do trabalho. E aí, quando ela diz, né, que queria que ele fosse lá o chefe da divisão e tal, e aí ele coloca aqui, né, um ligeiro tremor na voz, que lhe deu uma súbita relação do quanto o interesse e o pedido de Dagny tinham significado para ele e de que a decisão não tinha sido fácil. Então você vê que ele queria muito, ele gosta muito daquele trabalho, mas não é por um trabalho melhor que ele está saindo, não é por alguma coisa maior, que eu quero dizer aqui, no sentido econômico e até mesmo de outro trabalho que possa ser, né, ou que possa ter uma expressão em que a Target não tem, pelo fato de ser maior, uma empresa maior, uma Fênix Durango, por exemplo. Não é disso que se trata. Mas ele queria muito ficar, não vai ficar, alguma coisa o levou, o motivou nesse sentido, e que para ele é extremamente difícil e que causa esse tipo de sentimento. Ele se sente ao mesmo tempo feliz, alegre, ele é capaz de sorrir, mas ao mesmo tempo esse sorriso tem um desânimo e infinita amargura. Tá certo? Por isso que eu tô falando, o personagem aqui é complexo, a trama é bem boa, não é à toa, são 1.200 páginas, e a gente vai seguindo. Vamos lá. Então, capítulo 2, finalizamos o capítulo de número 1, vamos pro 2. A corrente. Começava com poucas luzes, enquanto o trem da Taggart corria na direção da Filadélfia. Algumas luzes brilhantes surgiam, espalhadas na escuridão. Pareciam ao mesmo tempo casuais, na planície vazia, e forte demais para que nelas não houvesse algum propósito. Os passageiros as olhavam distraídos, sem interesse. Aparecia em seguida a sombra negra de uma estrutura, quase invisível, contra o céu. Depois, uma grande construção, próxima dos trilhos. Era um prédio escuro, e os reflexos das luzes do trem
riscavam o vidro maciço de suas paredes. Um trem de carga que cruzou por eles escondeu a visão, inundando de ruído as janelas. No intervalo em que passavam vagões mais baixos, foi possível ver estruturas distantes, desenhadas contra a luz vermelha e esvanecente do céu. Era um brilho que movia em espasmos irregulares, dando a impressão de que aquelas estruturas respiravam. Depois que o trem de carga passou, apareceram edifícios angulares envoltos em rolos de fumaça. Os raios das luzes, mais fortes, abriam fendas entre aquelas espirais vermelhas como o céu. O que surgiu em seguida não parecia um edifício, mas uma casca de vidraças em xadrez, que continha vigas, guindastes e fardos no meio de uma chama de luz alaranjada, sólida e ofuscante. Os passageiros não podiam avaliar a complexidade daquilo que parecia ser uma cidade que se estendia por quilômetros e quilômetros, em plena atividade, mesmo sem sombra da presença humana. Viam torres que pareciam arranha-céus, contorcidos, pontes soltas no espaço, súbitas feridas pelas quais jorrava fogo das sólidas paredes. Via-se uma fileira de cilindros que se moviam no meio da noite. Eram de metal e pareciam em brasa. Perto dos trilhos, passava agora um edifício de escritórios. Do teto, um letreiro de neon emitia uma luminosidade que invadia as cabines. Siderúrgica Harding. Um passageiro, que era professor de economia, comentou com o seu companheiro: que importância têm os indivíduos em meio a realizações titânicas da nossa era industrial? Um outro, que era jornalista, tomava uma anotação para um futuro artigo. Hank Harding é o tipo de homem que escreve seu nome em tudo aquilo que toca. Com base nisso, pode-se formar uma opinião sobre o seu caráter. Então, com base no fato dele colocar o nome em tudo aquilo que é dele, o jornalista falou que já pode ter uma opinião formada do caráter dele. É praticamente onipresente, onipotente, onisciente. É o jornalista. Vamos lá. O trem cortava velozmente a escuridão quando um bafo vermelho partiu de uma estrutura alongada e subiu ao céu. Os passageiros não prestavam atenção, mas uma cauda de aço derretido não era razão para que tivessem sua atenção desviada. Era a primeira cauda da primeira encomenda de metal Harding. Olha lá. Será que vamos ter mais notícias? Vamos saber do caráter de Harding a partir do homem que ele é e não de um letreiro no alto da empresa dele? Para os homens no interior da usina, que trabalhavam nos altos fornos, o primeiro jato de metal líquido foi como um amanhecer surpreendente. A fina lâmina que aparecia no espaço livre tinha a cor pura e branca de um raio de sol. Rolos negros de fumaça subiam, com raias de um vermelho violento. Fontes de fagulhas espasmódicas jorravam como de artérias abertas. O ar parecia rasgado em farrapos, refletindo uma chama inexistente. Borrões vermelhos se contorcendo e correndo pelo espaço, como se tivessem livres da obrigação de se amoldarem a má estrutura feita pelo homem, e como se tentassem consumir as colunas, as vigas, as pontes dos guindastes lá no alto. Mas, ainda assim, o metal líquido não tinha um ar violento. Era uma longa curva branca com a textura do cetim e o brilho de um sorriso radiante. Fluía obedientemente por uma calha de barro dotada de vírolas. Será que é isso mesmo? O que seriam vírolas? De barro dotada de vírolas. Vamos recorrer aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho fácil. Pior que eu tô gravando com meu celular. Amor, você consegue ver para mim o que significa a palavra vírolas? V-I-R-O-L-A-S. Vamos ver aqui. Vamos recorrer aos universitários. Tem vários significados. Hum. Anel de metal que reforça e aperta um objeto cilíndrico Boa. ou cabo de uma ferramenta. Anel de metal Que reforça que reforça. e aperta um objeto cilíndrico ou o cabo de uma ferramenta. Certo. Tem outro, orla ou rebordo de um objeto ou tecido. Não é o primeiro. Na joalheria, estrutura de prata que protege a gema. É o primeiro. Então, ótimo. É uma estrutura que envolve um cilindro. Vai ficar simples aqui. Então,
Uma vírola é uma estrutura que envolve um cilindro. Para a contenção, justamente, né? E descida de uma altura de 4 metros até o reservatório, com capacidade para 200 toneladas. Um fluxo de estrelas acompanhava a corrente, tendo surgido de uma macia essência. Parecia delicado, como uma renda, e inocente, como os fogos de artifício que as crianças chamam de chuviscos. Somente de perto é que se podia notar o cetim branco, que o cetim branco fervia. Aqui e ali aparecia borbulhar, que emitia salpicos para o chão ao lado. Metal fervendo que, ao se resfriar quando atingia o chão, entrava em ignição, gerando uma chama. 200 toneladas de um metal que se tornaria mais duro que o aço, escorrendo líquido a uma temperatura de 4.000 graus Celsius. Tinha o poder de destruir qualquer parede da estrutura e qualquer um dos homens que trabalhavam ao longo do fluxo. Mas cada centímetro de seu percurso, cada grama de seu peso, cada um de suas moléculas estava sob o controle de uma intenção consciente que havia se dedicado a essa tarefa por 10 anos. Instituído-se por entre as sombras das oficinas, o brilho rubro açoitava a face de um homem que permanecia à distância, num canto. Ele se deixava estar, colado a uma coluna, olhando tudo. O brilho pousou por um momento entre os seus olhos, que tinha a cor e a característica do gelo azul pálido, e seguiu até a trama de metal da coluna e até os fios louro-acinzentados de seu cabelo, para em seguida iluminar o cinto de seu sobretudo e os bolsos em que ele enfiara as suas mãos. Ele era alto e descarnado. Sempre tinha sido mais alto do que os que o cercavam. E talvez não só na altura, né? Vamos lá. Sua face era cortada por maçãs salientes e por umas poucas rugas retilíneas. Não era um sinal da idade, pois sempre as tivera. Elas haviam feito com que ele parecesse velho aos 20 anos e moço agora aos 45. Ele, até onde podia recordar, sempre disseram que o seu rosto era feito por parecer inclemente, cruel, por não ter expressão. Estava inexpressivo agora, enquanto olhava para o metal. Esse homem era Hank Harden. Nossa, tá louco. A maneira com a qual a autora aqui ela descreve o personagem, não só o personagem, né? Toda a fábrica aqui do Metal Harden é digna de ser relida. É digna de Oscar aqui. A gente fica... você tem que parar mesmo, pensar um pouquinho, porque ela vai descrevendo ali, né? E você vai fazendo as ligações. Se você nunca viu uma fábrica de metal, dá um Google. Eu costumo fazer isso, né? Sempre que é algo extremamente abstrato para mim, eu não consigo colocar ali em uma figura, dá um Google, aí você olha assim como que é, aí depois você volta pro texto e aí você consegue dar a dimensão do que ela tá querendo dizer. Lógico, você não vai imitar, né, o que tá lá na imagem, mas através daquela imagem você consegue moldar melhor o que a personagem, o que a autora tá querendo descrever, e aí fica mais bonito ainda. Vamos lá então. O metal subia agora até o topo da grande concha. Sua ascensão era arrogante e abundante. Então as gotas de um branco ofuscante passavam ao marrom de fogo e em mais um instante se transformavam em pinguetes de metal negro, que caíam em pedaços. A escória se acumulava numa crosta grossa. E escória não é alguém que é um pária da sociedade. Escória aqui é aquele restolho, né, que vai caindo ali fora do metal, né? A escória se acumulava... É a sobra, boa. A escória se acumulava numa crosta grossa que parecia a crosta da terra, à medida que ia engrossando. Algumas crateras se abriam, como líquido branco ainda fervendo em seu interior. Um homem surgiu, como se cavalgasse no ar, preso a um cabo de guindaste que pendia do alto. Acionou uma alavanca com uma das mãos, num gesto feito sem esforço. Ganchos de aço desceram numa corrente, prenderam-se na beira da concha e a levantaram como se fosse um balde de leite. E deste modo,
2 toneladas de metal foram deslocadas pelo ar em direção a uma fileira de moldes a serem enchidos. Hank Harden se inclinou para trás, fechando os olhos. Sentia trepidar com a passagem do guindaste a coluna de metal em que se apoiava. O trabalho estava terminado, pensou consigo mesmo. Um operário ouviu e sorriu, compreendendo tudo, como um amigo e cúmplice numa grande comemoração, que sabia porque naquela noite a figura alta e loura estava ali. Harden sorriu em retribuição. Era a única saudação que havia recebido. Então, voltou ao seu escritório. Novamente, a mesma figura de rosto inexpressivo. Já era tarde da noite quando Harden deixou sua sala para caminhar da siderúrgica para casa. Era uma caminhada de alguns quilômetros por descampados, mas, sem qualquer motivo consciente, ele se sentira compelido a fazê-la. Caminhava com as 2 mãos no bolso, os dedos fechados em torno de uma pulseira. Era feita de metal Harden, em forma de corrente. Seus dedos se moveram apalpando sua textura mais uma vez. Levará 10 anos para fazê-la. 10 anos, pensou. É muito tempo. Então, vamos lá. Já sabemos aqui que esse metal já vinha sido fabricado há muito tempo, né? Não havia sendo fabricado, mas havia sendo estudado, ou então, né, não é fabricado, porque é fabricado dá a impressão de que ele estava sendo feito, mas estava sendo estudado, né, para poder ser implementado de fato. Então o estudo levou 10 anos, né, para poder efetivamente se fabricar o metal. O caminho era escuro, ladeado por árvores. Olhando para o alto, ele viu algumas folhas contra as estrelas. As folhas estavam retorcidas e secas, prestes a cair. Havia luzes distantes nas janelas das casas espalhadas pelo campo, mas as luzes faziam com que o caminho parecesse ainda mais deserto. Ele nunca sentia solidão, exceto quando estava feliz. Voltou-se mais uma vez para ver a mancha avermelhada no céu acima da siderúrgica. Não pensava nos 10 anos. Não pensava nesses 10 anos, né, que tinham transcorrido desde que ele pensou efetivamente no metal até ser implementado. O que deles restava hoje era apenas um sentimento que não sabia nomear. Sabia apenas que era tranquilo e solene. Era o sentimento de alguma conclusão, de alguma soma, e ele não precisava contar novamente as partes de que esta operação se compunha. Mas as partes, ainda que não invocadas, ali estavam, no interior do sentimento. Eram as noites passadas ante cada abrasadora fornada nos laboratórios de pesquisa da sua indústria, as noites na oficina de sua casa, debruçado sobre folhas e folhas de papel, que ele enchia de fórmulas e depois rasgava com o desespero do fracasso. Eram os dias nos quais os jovens cientistas do pequeno grupo em que ele escolhera aguardavam suas instruções, como soldados, prontos para uma batalha perdida, tendo já esgotado sua criatividade, ainda apostos, mas silenciosos, com uma frase não pronunciada pairando no ar. Sr. Harden, é impossível. Eram as refeições interrompidas ou abandonadas por causa do súbito aparecimento de uma nova ideia, de uma ideia que deveria ser testada imediatamente, ser tentada, ser investigada durante meses e que, mais tarde, seria descartada como um novo fracasso. Então, a gente vai parar por aqui. A gente chegou então no capítulo 2, página de número 39, tá certo? Com essa descrição maravilhosa, tanto da fábrica quanto do ser humano, que é o Hank Harden. Então a gente já viu aqui que só para produzir um metal novo, ele levou aí 10 anos de muito trabalho, né? De muita... vou colocar aqui a própria autora para descrever. Cadê essa parte aqui? É muito boa. Eram dias nos quais o jovem cientista do pequeno grupo que ele escolhera aguardavam suas instruções, como soldados prontos para uma batalha perdida. Né? Não era
soldados prontos para uma batalha. Vamos lá, vamos conquistar, vamos conseguir. Não. Eles estavam prontos para uma batalha perdida. Era como se fosse o 300, né, do filme, em que você está indo para uma batalha, sabe que vai perder e que o máximo que você vai fazer ali é retardar o inimigo. Então, não é que eles estavam, né, felizes e alegres, vamos para uma batalha, vamos conseguir, não. Eles sabiam que iam perder. Então, você está pronto para uma batalha que você sabe que vai perder é muito difícil. E eles estavam a postos, né? Por quê? Porque eles tinham um general, vamos lá. Ainda a postos, mas silenciosos, com a frase não pronunciada pairando no ar. Sr. Harden, é impossível. Eram as refeições interrompidas ou abandonadas por causa de um súbito aparecimento de uma ideia nova, de uma ideia que deveria ser testada imediatamente, ser tentada, ser investigada durante meses e que mais tarde seria descartada como um novo fracasso. Certo? Então, essa é a vida de Hank Harden, que agora tem a sua realização, né, feita à sua frente e que uma pessoa bem lacônica parece, né? Não tem muitas expressões, mas que naquele momento ele deu um sorriso. E o homem que estava lá embaixo, né, provavelmente um funcionário que tem algum tipo de relação ali com o Sr. Harden, viu esse sorriso dele e pôde compartilhar e entender, né, por que aquele sorriso estava vindo, né, naquele momento, é onde o metal estava caindo, né, da caldeira para dentro do molde. Ele pôde sorrir o sorriso da realização de todo aquele período, né, todo aquele tempo que ele passou trabalhando, não deu certo, tenta de novo, e naquele momento, na hora que o metal pingou, ainda em chamas, ele pôde sorrir e falar, poxa, eu consegui. Finalmente, todos aqueles anos, eles se condensaram nesse metal. Né? Maravilha. E a autora descreve muito bem isso, né? Ela consegue expressar realmente o sentimento que o personagem está tendo naquele momento. Tá certo? Então a gente vai finalizar por aqui e a gente vai retomar na semana que vem, na página 39, no início da página ali, no segundo parágrafo dela. Tá bom? É isso. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.